Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Essa é a palavra que eu quero ler hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Enquanto você vai encontrando, eu quero já falar a respeito de algo que eu trouxe que pode abençoar a sua vida. Ouça isso. Existem três coisas que podem mudar a vida de qualquer pessoa. E a primeira coisa é ambientes. Repita comigo, ambientes. Os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Se você deseja cuidar bem do seu corpo, vá até a academia. Se você deseja se alimentar bem, vai até um restaurante. Mas se você deseja ouvir aquilo que os céus estão falando, vem para a igreja. A segunda coisa que pode mudar a minha e a sua vida são relacionamentos. Repita comigo, relacionamentos. Você é a média das pessoas a qual você convive. E Provérbios vai dizer que se você caminha com os sábios, você fica cada vez mais sábio. Mas se você anda com os tolos, você fica cada vez mais tolo. Por isso, diga-me com quem tu andas e eu direi aonde você vai chegar. A partir dessa conferência, você vai tomar decisões importantes na sua vida. E a primeira decisão importante é quem fica e quem sai da tua vida. Por quê, pastor? Porque se não for para somar no teu propósito, vai ter que sumir da tua história. Ou soma, ou some. Os ambientes podem mudar a tua vida, os relacionamentos podem mudar a tua vida, mas a Bíblia vai falar, o povo perece por falta de conhecimento. Qual foi a última vez que você investiu em algo que fez sentido para a tua vida espiritual? Qual foi a última vez que além da tua carreira, além do teu trabalho, você investiu em algo que te equipou espiritualmente? Hoje eu trouxe um livro aqui, que para mim todo cristão deveria ler. Depois da Bíblia, é um livro que ele já existe há décadas. Ele não foi escrito por mim, foi escrito por Benny Hinn, um homem muito conhecido nessa geração. E o tema desse livro é Bom Dia Espírito Santo. Sabe, a maneira como você começa o teu dia, determina como você termina o teu dia. A melhor maneira de você começar o teu dia é se relacionando com Deus, não abrindo teu WhatsApp, tua caixa de e-mail, o teu Instagram, ou acessando um jornal, uma televisão, nada do tipo, não. É porque na medida que você vai se relacionando com Deus, no pouco a pouco, você vai gerando intimidade, uma vida de devoção, uma vida de profundidade no relacionamento com Deus. E esse livro vai te inspirar a desenvolver uma vida de relacionamento diário com Deus. No final dessa ministração, você vai me encontrar lá no fundo, lá na Store, tá bom? O valor desse livro é R$45. Você pode pagar no cartão, no Pix ou no cartão de crédito. No cartão de crédito você pode parcelar em até 10 vezes. A notícia boa é que se você parcelar em 10 vezes, Jesus vai voltar, você vai subir e a parcela vai ficar. Amém? Quem está fazendo aniversário hoje? Tem um aniversariante? Eu vejo 3 mãos levantadas. Quem chegar primeiro vai ganhar de presente. Corre, bora. A outra irmã não deu nem espaço para outra levantar da cadeira. Fala seu nome para mim. Daniela, é hoje? Quantos anos? 50! Deus te abençoe. Começa hoje o melhor tempo da tua vida, tá? Deus te abençoe. Daniela, no final você acerta R$45, tá? Brincadeira, é um presente. Alguém me ajuda a pregar? Ok, 10 pessoas, eu fiquei feliz. Alguém me ajuda a pregar? Eu preciso de pelo menos 500 pentecostais aqui hoje. Ok, já encontrei 20. Eu preciso de um povo que vai me ajudar a pregar nessa tarde aqui. Tem alguém comigo? Ok. Sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração para essa tarde. E eu quero ser rápido e muito específico e intencional naquilo que eu vou falar. Ouça isso. De fato, eu venho conversando hoje no almoço, não só com o pastor Wagner, mas já há alguns dias com alguns amigos, e de fato Deus está fazendo uma coisa nova. Você começa a reparar em algumas coisas que têm acontecido no mundo, e cuidado para você não estar se distraindo quando você deveria estar se preparando, porque toda vez que o diabo não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair.
Não é tempo de ficar em Instagram, não é tempo de gastar tempo com Facebook, não é tempo de se distrair, é tempo de se preparar, porque Deus está separando o joio do trigo. Deus está separando quem é de quem não é, quem tem compromisso de quem não tem, quem parece que é de quem não é realmente, só que Deus vai mostrar realmente quais são os nossos frutos. Por isso ouça isso, muita gente está desejando viver algo novo de Deus, só que a primeira coisa que eu aprendo é que o profeta vai dizer: será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa. O novo de Deus não é para quem recebe, o novo de Deus é para quem percebe. Ok, vou falar de novo. Você pode passar uma vida inteira na igreja, vindo na conferência, jejuando, orando, lendo a Bíblia, em comunhão com o teu Deus, mas ainda assim você não está percebendo, porque a verdade é que o novo de Deus você não recebe, mas o novo de Deus você percebe. Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo e caminhos sobre o deserto. E aqui vai a primeira palavra dessa tarde. Quem quiser levanta as mãos para receber. Acabou o tempo de você ficar na arquibancada assistindo o jogo. Acabou o tempo de você ver salvação na casa dos outros e na sua não. Acabou o tempo de você ver a porta se abrir para os outros e para você não. Acabou o tempo de você testemunhar milagres na vizinhança, mas na tua casa não. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que a partir de hoje você não vê o que Deus faz. A partir de hoje você não ouve o que Deus está fazendo. A partir de hoje você e a tua casa serão parte do maior avivamento que a história já viu, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para a sua vida. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e fala: está começando o novo de Deus hoje, está começando o novo de Deus na tua casa, está começando o novo de Deus na tua família. Será que tem alguém para vibrar aqui comigo nessa tarde? Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Repita comigo: eu vou viver algo novo. Entra comigo na passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, a palavra vai dizer: e logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar hoje é: a um passo do novo de Deus. Será que você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: ó, você está a um passo de viver o novo de Deus? Felipe, mas que passo é esse? O mesmo passo que Pedro decidiu dar em meio a uma tempestade, que tira Pedro de dentro de uma zona de conforto e coloca Pedro numa zona de dependência, onde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem faz por ele. É um lugar onde Pedro sai de um barquinho, aonde nada acontece, confortável demais, seguro demais, mas Pedro decide sair do barco, tirar o pé para fora e andar sobre as águas com Jesus. Sabe, ouça isso, a verdade é que o propósito de Deus para a tua vida não vai acontecer na zona de conforto. Cuidado com a zona de conforto, porque ela é deliciosa no começo, mas ela vai acabar te anulando. Por isso, toda vez que você está sentindo dores, pastor, eu estou numa luta tão grande, sabe, está tão difícil as coisas. Você se lembra quando você tinha dor no cotovelo, no punho, no joelho, no tornozelo? Quem lembra disso?
Para alguns isso faz muito tempo, hein? Era na adolescência. Eu estou falando da famosa dor do crescimento. Tem dores que você está sentindo porque não é porque está te machucando. É porque quando Deus olhou para a sua estrutura e capacidade, Ele falou: o que eu tenho para você é tão grande que eu preciso te esticar um pouquinho mais. Então ouça isso em nome de Jesus. Deus não te criou para que você permanecesse em estações confortáveis, mas Deus te criou para que você vivesse uma vida confrontável. Nem sempre é conforto, às vezes é confronto. Há um tempo atrás eu estava assistindo um documentário que falava a respeito de um filhote de águia. E quando um filhote de águia ele é gerado, ele está no ninho, um ambiente de segurança, um ambiente de cuidado, ele está ali protegido pela sua mãe. Mas em determinado momento a mãe águia vê que ele está preparado para voar. A mãe águia não avisa o filhote, ela simplesmente pega as suas garras, remove o filho do ninho e simplesmente lança ele para fora do ninho. E aquele filho, quando ele começa a cair do ninho, ele logo pensa: agora acabou, agora não tem mais jeito, dessa altura, quando eu chegar lá no chão, vou me espatifar. E talvez tem muita gente que chegou aqui pensando que algumas coisas acabaram. Só que olha para quem está do seu lado e fala com cara de profeta para essa pessoa, fala assim: ó, toda vez que Deus tira o seu chão, é porque Ele quer te ver voando cada vez mais alto. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando aqui. Toda vez que Deus tira a sua segurança, toda vez que Deus tira a tua confiança, é porque Ele quer que você coloque a tua dependência nele para te falar: a tua força não vem de você, mas do Deus que você serve. Aquilo que você carrega não é por conta do teu talento, não é por conta do teu dinheiro, não é por conta dos teus pais, mas é por conta da unção que está descendo sobre você nessa tarde. E eu estou sentindo o céu aberto aqui nessa tarde. É como se Deus estivesse descendo um vinho novo, é como se Deus estivesse descendo um azeite novo. Eu estou sentindo um tempo de expansão sobre essa casa. Será que tem alguém para celebrar isso aqui comigo? Aquele filhote, quando ele cai do ninho, ele pensa que acabou. Só que ouça isso: tem coisas que você acha que é um ponto final, que para Deus é uma vírgula. Ninguém coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Quem foi que falou que a tua saúde termina assim? Quem foi que falou que o teu casamento termina assim? Quem foi que falou que o teu chamado termina assim? Quem foi que falou que a tua empresa termina assim? Ouça isso: a tua história, antes de ser tua, foi escrita pelos dedos de Deus. E nessa conferência Deus vira a página: eis que faço uma coisa nova. Não vos apegue às coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ah, pastor, é tão lindo tudo que você está falando, mas o senhor não tem ideia do que eu estou passando. Me jogaram no fundo do poço. Eu estou à beira de uma depressão. Eu estou enfrentando crise, estou tomando remédio. Pastor, não tem ideia do que eu estou passando. Eu literalmente estou no fundo do poço. Pois bem, então guarde isso para você. Você ainda vai dar água para muita gente que achou que o fundo do poço seria o seu lugar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Levante suas mãos o mais alto que você puder. As melhores experiências que você já viveu na tua vida não ficaram para trás, estão adiante de você. O melhor tempo da tua história não passou, ele está começando hoje. As melhores coisas que você já vivenciou estão prestes a começar, porque Deus está fazendo uma coisa nova, e só quem está percebendo isso, pelo amor de Deus, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Eu quero viver. Você sabe cantar essa canção? Declare isso. Faz meu coração, ó. Faz meu fazendo Levante suas mãos e declare: eu quero viver algo novo. Declare, declare: eu quero viver. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e fala: já começou o novo de Deus. Já começou o novo de Deus. Ei, permanecer, eu estou aqui para te falar que tem novidade de vida para você. Será que tem alguém para receber essa palavra?
Xarabacantarabachere de candaralabassuri candarabás. Jesus é lindo. Vou falar de novo, Jesus é lindo. Eu preciso ser rápido. Tenho 3 chaves para liberar a respeito dessa palavra. Alguém quer viver o novo de Deus? Ok, vou falar de novo. Alguém quer viver o novo de Deus? Então anote as 3 chaves dessa mensagem. A primeira é, para quem quiser viver o novo de Deus, vai ter que entender que Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. Olha o silêncio da morte. Ai, pastor, estava tão bom a mensagem. Agora parece que não fechou a conta, ficou meio complicado, né? Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas não vai revelar um processo. Aliás, para de achar que as coisas com Deus vai ser fácil, irmão. Não. O Evangelho não fala a respeito de uma vida fácil, mas existe uma garantia sobre nós. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E quando não te falta a presença de Deus, esse é o sinal que não te falta nada. Pode faltar recursos, pode faltar oportunidade, pode faltar amigos, pode faltar até saúde. Mas se você está cheio da presença de Deus, meu irmão, você é rico até daquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu preciso voltar a alguns versículos a respeito do Evangelho de Mateus no capítulo 14. Porque tudo começa com os discípulos indo até Jesus, dar a ele a notícia de que João Batista, aquele a quem Jesus amava, aquele a quem anunciava Jesus, aquele a quem havia batizado Jesus nas águas, havia sido morto, degolado, decapitado pelo rei Herodes. Quando Jesus recebe a notícia, ele entra para dentro de um barco e se retira para o meio do mar sozinho. Uma multidão o seguia porque sabia os milagres que ele fazia. Então aquela multidão, avistando Jesus, começa a clamar por ele. E Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção àquela multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite. Estamos de luto, João Batista já morreu. Despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde aos discípulos dizendo: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que Pedro e os discípulos já estavam impacientes, então Pedro recebe uma ordenança junto com os discípulos através de Jesus. E aqui eu começo a pregar. Quem está comigo diga glória a Deus. Versículo 22, a palavra vai dizer: e ordenou Jesus. Vamos junto no 3, você vai repetir: e ordenou Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem coisas que Jesus vai te pedir com jeitinho. Tem coisas que Deus vai te falar com carinho. Mas tem outras coisas que Deus vai te mandar fazer. Pedro entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. Irmão, imagina Pedro. João Batista já tinha morrido. O lugar é deserto, já estava tarde da noite, Jesus já tinha curado, já tinha alimentado. Vamos embora para casa, já deu? Já fomos para a conferência? 3 dias de conferência, vamos embora, vamos para casa, vamos descansar, chega, já deu. Mas então Jesus fala: Pedrão, vai para casa não, vai entrar no barco e vai para o outro lado do mar. Jesus, mas estou cansado, vamos andando, vamos voltar. Entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. E Pedro então obedeceu. Sabe qual é o teu problema? Questionar quando você deveria obedecer. Ouça isso: a tua obediência para Deus vale muito mais do que a tua experiência para Deus. Deus não quer saber o quanto você sabe, Ele quer saber o quanto você pode aprender com Ele. Sou eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. Então Pedro faz algo novo para Jesus, obedece, vai para o outro lado do mar. Mas de repente, uma tempestade encontra por Pedro e os discípulos. E talvez isso aconteceu na tua vida. Pastor, eu ouvi a voz de Deus, foi Ele quem mandou eu casar. Pastor, eu ouvi Deus me mandando abrir essa empresa, começar esse negócio. Pastor, eu lembro quando Deus mandou eu entrar nessa faculdade. Eu lembro quando Deus me conectou, quando Deus abriu essa porta. Foi Deus quem me trouxe até aqui. Mas agora, pastor, uma tempestade me encontrou. Só que aquilo que você está chamando de tempestade, Deus está chamando de treino. A minha pergunta para você nessa tarde é: Golias para Davi é oposição ou oportunidade?
Os leões para Daniel é oposição ou oportunidade? A fornalha para os 3 jovens é oposição ou oportunidade? Toma cuidado como você tem dado nome aos teus problemas, porque aquilo que você está chamando de problema, Deus está chamando de milagre. Todo problema é uma oportunidade de tornar Deus conhecido na tua história. O Pedro que voltaria para casa não andaria sobre as águas, mas o Pedro que estava na tempestade, porque afinal de contas, ouça isso, é melhor estar na tempestade com Deus do que dentro de um barco sem Ele. Pedro estava exatamente no centro da vontade de Deus. Irmão, quando Deus te manda ir para algum lugar, fica tranquilo, porque Ele já sabe todos os seus dias. Ele já te viu no futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Então quando uma tempestade começa, sabe o que acontece? Jesus começa a ir em direção dos discípulos, e a Bíblia vai falar que Jesus apareceu remando num outro barco, correto? Não? Desculpa. A Bíblia vai falar que Jesus apareceu num jet ski, andando sobre as águas, correto? Não, pastor, não tinha jet ski. Tudo bem, a Bíblia disse que Jesus apareceu nadando sobre as águas, correto? Natural demais, não dá para esperar coisas naturais de um Deus sobrenatural. Pedro até hoje já andou na areia, já andou na terra, já andou na pedra, já andou no chão, mas sobre as águas nunca andou, mas hoje vai andar. Prepare-se para ver o novo de Deus se manifestar na tua vida. Prepare-se para viver coisas inéditas nesse ano de 2024. Prepare-se para terminar o ano muito melhor do que você começou. Prepare para as transições que Deus está preparando para essa estação. Ei, Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Só quem está recebendo isso, diga glória a Deus. Então Jesus aparece para Pedro dizendo: Pedro, olha para mim. A tempestade não me derruba, não derruba você. Pedro, olha para mim, as muitas águas não me afogam, não vão afogar você. Pedro, olha para mim, porque em meu nome você fará obras ainda maiores. Pedro, olha para mim, porque nesse capítulo da história, você pode estar no meio de uma tempestade, mas os próximos capítulos, vai estar sobre as águas andando comigo. Irmão, ouça isso. Todo temporal é temporário. Vou falar de novo. Todo temporal é temporário. A luta e a tempestade, ela tem prazo de validade para acabar. Ela tem começo, meio e aprendizado, porque aquilo que não te mata te promove para o teu próximo nível. A cada novo nível, um novo gigante se estabelece. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A tempestade vai passar, mas quem está firmado na rocha vai permanecer. Levante suas mãos o mais alto que você puder. A tua casa não vai cair, a tua família não vai se quebrar, os teus sonhos não vão ser frustrados. Eu estou aqui como boca de Deus para liberar isso sobre a tua história. Ei, tem algo novo sendo gerado hoje, tem algo novo sendo liberado hoje, tem algo novo descendo do céu e indo ao teu encontro hoje. Só quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Então a primeira chave da passagem é: Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. Ele vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Irmão, se Deus te mostrasse essa data do calendário no próximo ano, se Ele passasse nesse painel: ei, olha onde é que você vai estar daqui a um ano, como é que você vai estar, como é que vai estar a tua casa, a tua família, você não acreditaria naquilo que Deus vai fazer. Só que deixa eu te falar uma coisa: milagre não se explica, milagre se vive. Quem olhar para você no final do ano, vai olhar e vai falar assim: não tem como, não, eu lembro como é que estava a tua vida. Você começou o ano todo quebrado, as coisas não estavam dando certo para você, as coisas não estavam indo bem, mas agora olha só o que aconteceu. E sabe qual vai ser a sua resposta? Porque dele, por ele e para ele são todas. Ai, se tivesse alguém para adorar aqui nessa tarde. Ai, se tivesse alguém para levantar a mão agora para dizer: a minha vida é tua, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Diga glória a Deus o mais alto que você puder. Só que viver o novo de Deus pode ser algo que para nós é desconhecido. E toda vez que nós estamos diante de uma situação que é desconhecida para nós, isso para muitos se torna motivo de paralisia.
Aqui começa a segunda chave dessa passagem. Quando Jesus aparece de forma desconhecida, andando sobre as águas, para os discípulos era um fantasma. Nunca vi isso? Não. Contrariando a lógica humana? Não, nunca vi isso. Pois então, você precisa começar a entender que aquilo que é desconhecido para você já é uma realidade para Deus. Aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não entendeu, para Deus já é uma realidade. Só que você tem que ser mais esperto do que o diabo. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. A segunda chave dessa passagem é: enfrente os seus medos todos os dias. Quando os discípulos vê Jesus andando sobre as águas, eles gritaram de medo. E por que você precisa ser mais esperto do que o diabo? Porque eu falo com temor diante desse altar. Você precisa entender que o diabo não quer te tirar da igreja, ele só quer te colocar numa posição de morno dentro da igreja. O diabo não quer que você não leia a Bíblia, o diabo só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você praticar. O diabo não quer que você pare de orar, ele só quer que você não escute aquilo que Deus está te falando. Por isso, entenda isso de uma vez por todas. Pode vir na conferência, pode vir no culto, pode servir, pode orar, pode jejuar, pode ofertar, pode dizimar, pode fazer campanha que for. Enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e vai falar: tá com medo? Tá, pode deixar isso aí. Porque quem vive com medo nunca vai viver o propósito de Deus para a sua vida. O diabo não quer te tirar da igreja, só quer plantar a semente do medo no teu coração. Porque toda vez que você alimenta um medo, você fica paralisado. Só que o contrário de medo é O contrário de medo é Não, o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Vou falar de novo. O contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu. Tanto a fé quanto o medo te fazem experimentar algo que você ainda não experimentou. Só que o medo é a semente que o diabo usa para te paralisar. E fé é a linguagem que os céus respeitam. A partir de hoje você não vai ser mais paralisado pelo medo. A partir de hoje você não vai mais ser apático ao teu chamado. A partir de hoje você não vai ficar numa posição de covardia, com medo do que as pessoas vão achar, medo do que as pessoas vão pensar, medo de dar errado, medo de falir, medo de não ser aprovado pelos outros. Ei, o perfeito amor lança fora todo. Sabe, eu me lembro que alguns anos atrás, vivendo o novo de Deus, era algo muito semelhante ao que eu estou vivendo hoje aqui nessa tarde. Um dia meu telefone toca e eu recebo um convite para pregar em uma conferência, a qual grandes pastores estariam. E naquele momento eu desliguei o telefone depois de receber o convite. E logo liguei para um amigo que já tinha vivido um processo semelhante ao meu. Liguei para ele e falei assim: cara, me ligaram, me convidaram para uma conferência e eu vou responder que eu não vou. Ele falou: como assim você não vai? Eu falei: não, eu não estou preparado ainda. E ele falou: quem disse que você tem que estar preparado? Você tem que estar pronto. Ele falou: vai para a tua casa, entra no teu quarto, medita na palavra, vê o que o Espírito Santo vai te entregar e vai lá e entrega tudo. Fala palavra por palavra. Eu falei: não, você não está entendendo não. Não vou, cara, ainda não é a hora. Ele falou: você não tem todo o tempo do mundo, cara. Deus está esperando o seu sim. Eu falei: tudo bem, mas eu ainda não estou me sentindo confortável para isso. Ele falou: pois então guarde essa frase. Toda vez que você tiver medo, se der medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase? Como é que é? Se der medo? Fui para minha casa, preparei a palavra, arrumei minha mala. Chegou o dia da agenda, fui para o aeroporto, despachei minha mala, fiz o check-in, entrei dentro do avião. Mas parece que quando eu assentei no avião, na poltrona do lado se assentou a voz do medo. E todos os dias vai bater a porta do nosso coração a voz da fé e a voz do medo. É você quem decide para quem você vai abrir para entrar. A voz do medo logo me lembrou: você, Felipe, não, tem gente muito melhor para fazer isso no teu lugar. Você não pode,
Você não, isso não é para você. Mas a voz da fé me lembrou: Felipe, fica tranquilo, porque em Filipenses 4,13 a palavra te garante: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo, ela continua falando comigo, e ela fala: você é fraco demais, você não tem estrutura para isso nunca vai dar certo, nem se anima porque você é muito fraco. Mas a voz da fé bate no meu coração e me lembra dizendo: Felipe, fica tranquilo, porque quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então a voz do medo persiste, ela vem falar comigo dizendo: se prepara para voltar envergonhado, se prepara para voltar frustrado. Vai casar? Se prepara para separar. Foi assim com seus pais, foi assim com seus avós, e vai ser assim com você. Vai empreender? Se prepara para falir, não sabe nem administrar. Vai entrar na faculdade? Se prepara para se frustrar, não vai concluir o curso inteiro. Só que deixa eu te falar uma coisa, a voz da fé vai sempre te lembrar: eu bem sei que tudo podes, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha. Ouça isso, é você quem decide para quem você vai abrir para entrar. Em situações de medo você pode ouvir a voz do medo, ou você pode ouvir a voz da fé. E então, eu lembro daquilo que meu amigo me disse: Felipe, se der medo, vai com medo mesmo. E quando eu falo isso para mim mesmo, o Espírito Santo na hora já me exorta falando assim: não, se der medo, vai com medo mesmo? O que é isso? É coaching? É PNL? É inteligência emocional? É frase de efeito? O Espírito Santo me confronta e fala assim: posta essa frase no Facebook, manda essa frase no Instagram, manda no grupo da família para animar alguém. Mas o Espírito Santo me fala: Felipe, em situações de medo, você não precisa de frase motivacional, você precisa consultar o que a minha palavra declara ao teu respeito. E a minha palavra vai falar que o perfeito amor lança fora todo. Pastor, mas quem é o perfeito amor? O perfeito amor é aquele que me amou primeiro. O nome dele é Jesus. E então sabe o que eu lembro? Cadê os pentecostais? Diga glória a Deus. Não, eu quero os pentecostal raiz. Cadê eles aqui? Olha eu dentro do avião aqui cantando para mim mesmo: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Vai, declara. Vamos, o inferno precisa ouvir isso. Ele trabalha, declare isso, declare isso. Vamos, declare. Deus vai na frente de novo, vamos. Deus vai na frente. Aumente o volume da sua voz, declare isso. Caminha. Pastor Wagner, hoje eu vi que tem crente aqui nessa casa. Hoje eu vi que tem um povo pentecostal raiz aqui. Aplauda Jesus o mais alto que você puder. Será que tem alguém para celebrar Ele aqui? Será que tem alguém para adorá-lo aqui? Ai pastor, Deus já falou para mim para onde eu vou, mas ele não contou ainda como vai ser. Pois é, coloca Deus no caminho. Ele vai na frente, abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai liberando os acessos, Ele vai falando: filho, vem atrás que eu vou liberar o caminho para você chegar no teu destino profético. Então ouça isso em nome de Jesus. A partir de hoje não fique paralisado pelo medo. A partir de hoje não fique apático pelo que vai dar errado. A minha pergunta para você é: quem você seria se você não tivesse medo? Aonde você estaria se você não tivesse medo? O que você teria se você não tivesse medo? Ai, medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão falar. Sabe o que é, pastor? Meus avós foram separados, os meus pais se separaram, eu tenho medo de casar e se separar. Deixa eu te falar uma coisa: o ciclo quebra em você. Você vai ser a geração que vai dar certo. Você vai ser o modelo da tua casa. Você vai ser modelo de família. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus.
Então, em nome de Jesus, não fique paralisado pelo medo. Por quê, pastor? Porque a verdade é que Deus não te criou para você permanecer dentro de ambientes confortáveis. Sabe? Tem muita gente que está vivendo uma vida feito um mendigo espiritual. Eu só quero sobreviver. Deus vai prover. Deus proverá. Irmão, deixa eu te falar. Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. Por isso, no meio das suas tempestades, não peça para Jesus acalmá-las, mas tenha fé e ousadia de dizer: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Naquela noite, 11 homens viveram uma noite comum. Voltaram para suas casas, completamente secos. Somente Pedro voltou para sua casa e viveu o extraordinário de Deus. 11 homens chegaram em casa secos. Somente um homem chegou em casa molhado. Quem olha para Pedro logo pensa: Pedro saiu de casa seco, chegou em casa molhado, o que aconteceu? Imagina Pedro chamando quem morava com ele para falar assim: senta aqui, deixa eu contar uma história para vocês. Nessa noite, eu andei sobre as águas com Jesus. Você vai andar sobre as águas com Jesus. A tua casa vai andar sobre as águas com Jesus. Só quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Terceira e última chave dessa passagem. Agora você vai fazer assim, ó. Tudo bem? Terceira e última chave dessa passagem. Espírito da falsidade. Pastor, ok, eu quero viver algo novo. Então primeiro, o novo você não recebe, o novo você percebe. Depois você precisa compreender que Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Vai dar direção, não vai dar explicação. Depois você vai ter que enfrentar os seus medos todos os dias. Porque o diabo não quer te tirar da igreja, só quer te colocar em uma posição de apático dentro da igreja. Ele só quer te colocar numa posição de paralisia para você não concluir o teu chamado e o teu propósito. Mas por último, a terceira e última chave é essa. Alguém deseja viver o novo de Deus? Ok. Então prepare-se para ser minoria. Porque quem quer viver o que ninguém está vivendo, vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Pastor, seja um pouco mais bíblico, ok? Diante da mesma tempestade, no mesmo cenário, 11 homens dentro de um barco gritou que era um fantasma. Somente um gritou: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Irmão, quer colher o que ninguém está colhendo? Começa a plantar o que ninguém está plantando. Quer viver o que ninguém está vivendo? Começa a fazer o que ninguém está fazendo. Agora, no meio de uma tempestade, falar: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Isso parece ser moleza, mas não é não. Pastor, por que Pedro conseguiu fazer essa pergunta para Jesus? Porque o Evangelho de Lucas vai relatar uma experiência que define o que Pedro vai viver para o restante da vida dele. Certa vez Pedro, um discípulo obediente, mas um pescador experiente. A Bíblia vai falar que Pedro estava ali pescando a madrugada toda, mas nada conseguiu pescar. E quando ele volta para a beira da praia, ele se encontra com Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, volta para o meio do mar e sob minha palavra lança as tuas redes. Deixa eu chamar algo em uma observação do texto. Pedro voltou no mesmo mar, usando as mesmas redes, dentro de um mesmo barco, mas com uma palavra de Deus sobre a vida dele. Tem gente que acha: pastor, sabe o que é? Eu preciso mudar de Blumenau para alguma coisa nova acontecer. Pastor, sabe o que é? Eu preciso mudar de igreja para algo novo acontecer. Pastor, eu preciso mudar de relacionamento para algo novo acontecer. Não, você só precisa de uma palavra do céu. Porque quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, você vai entender que quem tem uma palavra tem tudo. Pedro pega a palavra, volta para o meio do mar e lança as redes. A Bíblia vai falar que a pesca foi tão grande que somente um barco não foi suficiente para puxar as redes, senão 2 tiveram que puxá-las. Pedro ali definiu e entendeu: pronto, acabou. Para mim, o raso nunca mais. Para mim, o superficial nunca mais.
Para mim vir para a igreja para picar cartão, sentar, assistir um culto, levantar e ir embora, nunca mais. Eu quero o quê? Eu quero águas profundas. Eu quero mais intimidade, eu quero mais relacionamento, eu quero mais profundidade, eu quero mais experiência, eu quero ser usado um pouco mais por Ele. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Então, no meio de uma tempestade, após Pedro ter tido já uma experiência com Deus, Pedro diante de uma tempestade, no meio de 11 homens, enquanto eles gritavam que era um fantasma, Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E a resposta de Jesus foi clara. Jesus respondeu: vem. Se você não guardar nada dessa mensagem, guarda isso. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando Jesus responde a Pedro dizendo: vem, Pedro, Pedro não viu quem falou. Entra na passagem. Era madrugada, não tinha luz suficiente. As ondas estavam açoitando o barco. O vento estava soprando contra. Jesus estava a considerável distância do barco. Ou seja, Pedro não olha para as roupas e fala: essas são as vestes de Jesus. Pedro não olha para a face e fala: opa, esse é o rosto de Jesus. Pedro não olha para as sandálias e fala: esses são os pés de Jesus. Não. A verdade é que naquela noite Pedro não viu quem falou. Pedro ouviu quem falou. E a Bíblia vai nos dizer que a ovelha reconhece a voz do seu. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz da rejeição? A voz da depressão? A voz da angústia? A voz das mentiras? As vozes do sofisma que o diabo está colocando na tua mente? Não, irmão. Tudo isso é só um ruído. Só que nessa semana a voz de Deus vai aumentar o volume no teu coração. Nessa semana você vai ouvir audivelmente os céus falando ao teu respeito, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então ouça isso. Quando Jesus disse vem, Pedro não viu quem falou, mas Pedro ouviu quem falou. E a terceira e última chave dessa passagem é passos de fé. Repita comigo: passos de fé. E a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso guarde algo para você: o comando de Deus não é olhos, o comando de Deus é ouvido. Tem muita gente que está pedindo: Deus me mostra, e Deus está falando: eu não vou mostrar, eu já te disse. Deus não vai te mostrar nada, Deus primeiro vai te falar. Por isso, como que é que você vai saber que foi Deus quem te falou? Toda vez que você ouvir algo que Deus vai te falar, os teus olhos não vão acreditar no que os seus ouvidos vão ouvir. Porque a verdade é que Deus te mostrou numa versão futura. Deus te mostrou já com uma promessa cumprida. Deus te mostrou com um processo já concluído. Então entenda isso em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai fechar os seus olhos, mas vai manter os seus ouvidos abertos para a voz de Deus. Então quando Jesus disse para Pedro: Pedro vem, Pedro tirou o seu pé para fora do barco, e então começou a andar sobre as. Naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre uma palavra. Porque quem tem uma palavra tem. O vem de Jesus é a garantia de que já deu certo. Vou falar de novo. O vem de Jesus é a garantia de que já deu certo. Sabe qual é o nosso problema? Se esconder por trás de uma falsa espiritualidade, para esconder um espírito de covardia que está dentro da gente. Como é que é, pastor? Tem muita gente adiando coisas que Deus já mandou fazer, faz tempo. E aí, filhão, vai começar essa empresa quando? Ai, pastor, sabe o que é? Preciso de um pouco mais de recurso. E Deus não é o dono do ouro e da prata? E aí, vai entrar nessa faculdade quando? Ai, pastor, é pouco conhecimento que eu tenho. E Deus está falando: o que você chama de pouco, eu chamo de começo. Começa, porque eu não posso abençoar nada do que você ainda não começou. Tem gente que está falando: sabe o que é, pastor? Ainda não marquei a data do casamento, porque eu estou esperando o recurso ser liberado. E Deus está falando: pois então marca a data, porque quando tiver data eu libero todo o recurso do céu que você precisa para casar. Irmão, antes de existir a necessidade, Deus já criou a provisão. Por isso olhe para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: Deus vai fazer tudo por você, menos a tua parte. Porque quem quer viver o sobrenatural vai ter que fazer o que é natural.
Quem te chama para andar sobre as águas é Jesus, mas quem tira o pé para fora do barco é você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glória a Deus. Então ouça isso, não terceirize para Deus aquilo que você precisa fazer. A partir de hoje, se Jesus te falou, vem. Não fica olhando não, profundidade, temperatura, ambiente, geografia, não, irmão. Vai com tudo, tira o pé para fora do barco e vai andar sobre as águas com Jesus. E então, com isso eu encerro. Pedro começa a andar sobre as águas, mas a Bíblia vai falar que em determinado momento Pedro começou a afundar. E eu já ouvi alguns pregadores dizendo: igreja, não tem a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo sempre foi perguntar: pastor, com todo respeito, o senhor já andou sobre as águas? Pastor, com todo carinho, o senhor conhece alguém além de Pedro e Jesus que já andou sobre as águas? Sabe qual tem sido o problema atual dessa geração? Que tem muita gente disponível para criticar, mas pouca gente disponível para construir. Sabe o que eu tenho mais visto nesse tempo? Você não vai ver católico perseguindo católico, não vê espírita perseguindo espírita, mas nós evangélicos fazemos parte de um exército que luta contra os seus próprios soldados. A gente se sente no direito de falar quem vai para o céu e quem não vai. A gente se sente no direito de falar quem está certo, quem está errado. A gente se sente no direito de vir para uma conferência e contestar: onde já se viu fazer um evento desse, promover um negócio desse? Aonde já se viu colocar luz? Aonde já se viu pintar a igreja de preto? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se for para criticar, fique em casa, porque o diabo já faz isso. Eu quero saber quem vem para a igreja para vestir a camiseta e para falar: pastor, vamos servir, vamos orar, vamos restaurar, vamos transformar Blumenau na cidade que é cheia da presença de Jesus. Eu não aguento. Eu preciso falar, posso? Posso falar? Gente que pega Instagram para ter coragem de comentar coisas que nunca falaria na cara dos outros. Tem coragem de ver uma menina que prega com a luz do iPhone, falando atualização do iPhone 14, iPhone 15, que quem está atrás de você, aí você abre os comentários, está lá: viu filha, prega a Bíblia. E eu admiro, porque é uma adolescente, irmão. Ela poderia estar dançando funk no TikTok, mas está falando de Jesus. E aí quando você abre o comentário de que está mandando pregar a Bíblia, entra no Instagram dele. Não tem convite para culto, não tem louvor, não tem versículo bíblico e ninguém sabe que é cristão. Posso falar? Posso falar? Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque falar do Pedro que afundou é fácil, mas eu quero ver quem vai tirar o pé para fora do barco para andar sobre as águas com Jesus. Só quem vai construir não vai criticar, pelo amor de Deus. Aplauda Jesus o mais alto que você puder. Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa: a partir de hoje, seja mais prático e menos dramático. Se doe mais e se doa menos. Agora fala com fé, diga: a partir de hoje, na permanecer, você vem para ser menos mimimi e mais reteté. Só o povo do reteté faz barulho aí. Vai criticar o Satanás, hein? Que negócio é esse, irmão? Nem olho mais comentário do Instagram, viu, pastor Wagner? Quiser falar, pode falar. Eu não estou preocupado com o que as pessoas falam de mim. Eu estou preocupado com o que as pessoas acham de Jesus por conta de mim. E aqui eu encerro. Faz o A, vai de novo. Aqui eu encerro. Falsidade 2.0, vamos lá. Ó Pedro andando sobre as águas. Igreja, não tem a fé de Pedro, então Pedro afunda. Só que para mim, a fé de Pedro foi provada não quando ele andou nas águas, mas quando ele afundou sobre as águas. Por que, pastor?
Porque presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Guarda isso para você. Quando Pedro afunda, ele olha para um lado, ele tem 11 homens dentro de um barco, e do outro lado ele vê Jesus, o que para 11 homens é um fantasma. Pedro poderia muito bem ter dito: ei, discípulos, remem o barco até mim, joguem o bote salva-vidas, estendam a mão e me arranquem desse mar. Mas quando Pedro olha para aquele barco, logo ele pensa: não, nesse ambiente de zona de conforto, onde nada acontece, nunca mais. Nesse ambiente de incredulidade, de crítica, de paralisia, de medo, nunca mais. Posso falar? Posso falar? Nunca volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. Nunca volte para pessoas a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de cada uma delas. A caminhada com Cristo é de glória em glória e de vitória em vitória. Então, quando Pedro poderia ter gritado aos homens, ele olha para Jesus, e é como se o salmista estivesse dizendo: elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. E para mim aqui está a mensagem crucial do Evangelho. Quando Pedro grita por socorro, ele não grita para os discípulos no barco, mas grita para Jesus. A fé de Pedro não foi provada quando ele andou sobre as águas. A fé de Pedro foi provada para quem ele gritou socorro. Olha para quem está do seu lado e fala com carinho, fala assim: ó, a partir de hoje, não busque nos homens aquilo que somente Deus pode fazer por você. E então, quando Pedro grita: Senhor, salva-me, a Bíblia vai falar que Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua. A Bíblia não diz que Jesus correu até Pedro, a Bíblia não diz que Jesus se deslocou até Pedro, a Bíblia só disse que Jesus estendeu a sua mão. Por quê, pastor? Porque toda vez que Deus te der uma direção, sem te dar uma explicação, o primeiro a estar no lugar que você vai chegar. Tem gente pegando, tem gente entendendo. Toda vez que Deus falar para onde ir, mas não contar como vai ser, aonde você cair, Ele vai falar: filho, fica tranquilo, o justo cai uma vez, eu levanto 7. Fica tranquilo, a tua força não vem de você, mas vem do Deus que trabalha por você. Nós vamos encerrar declarando: eu quero viver algo novo. Mas ouça isso, eu tenho 4 minutos, vou encerrar. Jesus chega para Pedro, estende a mão dele para levantar Pedro, e guarde isso para você. Pastor, eu já ouvi ele falar: vem, mas estou com medo de sair dessa zona de conforto. Jesus nunca vai te chamar para um lugar aonde a mão dele não possa te alcançar. No lugar onde Pedro caiu, foi lugar aonde Jesus estava. E é como se Jesus chegasse até Pedro, olhasse para ele e falasse assim: Pedro, Pedro, hoje eu não queria te ver andar sobre as águas. Você ainda vai pregar para 3.000 homens, a sua sombra vai curar, em meu nome você vai fazer obras ainda maiores, Pedro. Isso era só promessas, Pedro, só mais uma promessa. Nessa noite eu só queria saber: para quem é que você grita socorro? Eu só queria ter certeza de que você não é daqueles que retrocedem e são envergonhados, mas nós somos daqueles que avançam e serão salvos. Então, Pedro, fique tranquilo. Você é fraco demais, você é falho demais, você é pecador demais, mas eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, e todos os seus dias estão guardados nas palmas das minhas mãos. E então Jesus finaliza com a mensagem crucial do Evangelho. Pastor, que mensagem é essa? Pedro,
fica tranquilo. Porque o cair é do homem, mas o levantar é daquele que te sustenta, o levantar é daquele que te provisiona, o levantar é daquele que não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Eu estou aqui para te falar que o cair é do homem, mas o levantar é de... Se coloque de pé, pelo amor de Deus. Se coloque de pé, levante suas mãos para declarar: eu quero viver algo novo.